Hoje o nosso convidado é o companheiro Fábio Nogueira, que foi secretário de Cultura de Prudente por vários anos. Nosso Fábio está carequinha. E que vem aqui contar um pouco da sua experiência como secretário de Cultura e pelo trabalho que ele fez, porque aquele conjunto lá do Matarazzo é uma coisa maravilhosa e eu acho que não tem similar no país. A palavra fica com o Fábio. Opa! Primeiro é uma grande honra, né? Estar ao lado de tantas pessoas maravilhosas, pessoas que fazem a história, fizeram e ainda fazem a história cultural desse país. Para mim é uma grande honra, né? Basicamente o que eu tenho para falar inicialmente. Eu acho que é visível que eu estou emocionado, né? Eu ando um sentimento à flor da pele, vamos dizer assim. E ainda há pouco antes de vir para cá, eu fui ao banheiro, limpei o rosto, porque eu tinha chorado de emoção. Falei, puta merda. É um momento muito grande para mim. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos. Palavra com você, Fábio. Manda bala. Beleza. Vamos aproveitar para ajustar aí, Ângela. A Ângela está falando, Fábio, lá dos Estados Unidos, da Califórnia. Coloca horizontal o seu aparelho aí, Ângela, para ficar melhor a gravação depois, filha. Ela vai tentar. Aí. O Fernando Búfalo, está por aí? Não, Fernando. Vocês estão tudo de microfone desligado, eu também estou. Eu estou aqui. Mas muito bem, muito bem. Pode continuar, Fábio. É porque eu estou com sobre medo. suas experiências. Depois eu ligo. Tá bom. Você quer que eu faça uma introdução em rápidas palavras da minha história? Isso. Sou cearense de Juazeiro do Norte, né? Filho... Meu pai foi batizado pelo Padre Cício. Meu avô paterno era Beato Padre Cício. Parte de mãe de Serra Talhada, sertão do Pernambuco. Meu avô era um advogado, embora muitas pessoas não acreditem nisso, mas é pura verdade, ele foi advogado de Lampião. Então, vem na gênese isso, né? De um lado, o Padre Cício, do outro lado, o Lampião. Talvez até explique algumas coisas, né? E vim para Prudente com 14 anos, em 1977, comecei a fazer teatro em Petrolina, Pernambuco, em 1974. Em 77, indo para Prudente, de continuidade. Oi. Fábio, desculpa te interromper, mas, bicho, eu não acredito. Eu conhecendo você... Eu conhecendo você, eu não sabia disso. Mamãe nasceu no mesmo lugar, Juazeiro do Norte, Ceará. Foi batizada que coisa mais linda. Olha que coisa, não acredito. Aonde eu morava, a gente ficava olhando a estátua do Padre Cício. A certa distância, assim, no horizonte, estava a estátua lá. Eu morei ao lado do seminário franciscano. Daí, talvez, a minha devoção, né, por São Francisco. Eu sou colecionador de imagens de São Francisco. Tem um orfanato, eu tenho cerca de 140 também, minha mãe ficou naquele orfanato. Aquele orfanato ainda existe, tem mais de 100 anos. Minha primeira escola foi o seminário franciscano. Meus professores são frades franciscanos e lá tinha francês e latim. Aprendíamos português, francês e latim. Mas depois fomos para o Pernambuco, para a Petrolina, e isso ficou no passado. Alô? Caiu? Está com a palavra, Fábio. Tá. Aí, aqui em Petrolina, aqui em Presidente Prudente, eu fui estudar no Sarrion, que é uma escola que dava oportunidade para teatro. Ingressei no Centro Cívico, fui presidente. Foi daí que começou minha carreira política dentro do Colégio Sarrion. De lá para cá, né, estive secretário em 6 governos. Entrei na prefeitura no governo do Tiese,
que era MDB na época. Aquele mandato que teve 6 anos, né, para ajustar alguma coisa, né? E era Coordenadoria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, ligada à Secretaria de Educação. Aí o Tiesi criou essa coordenadoria, eu fui trabalhar na coordenadoria, cujo coordenador, um grande amigo do Carlos Pinto, o Hilton Nogueira Ferreira, o Tinho, um grande nome do teatro do interior do estado de São Paulo. E depois, no outro coordenador que entrou, dividiu a coordenadoria em 3 departamentos, departamento de turismo, departamento de lazer e departamento de cultura. E eu fui nomeado chefe de cultura. Aí, ainda no governo Tiesi, eu recebi o convite de ir para a UNOeste, Universidade do Oeste Paulista, para montar o departamento de cultura da universidade. Fui para lá em 1988 e fiquei durante 21 anos como diretor de cultura da UNOeste, cujo o reitor era o professor Agripino Lima, o lendário, aquele que barrou o Zé Rainha na rodovia, né? E fiquei 21 anos com ele. Aí ele resolveu ser candidato a prefeito. Um dia me chamou na sala na reitoria e falou: você dizem que você dirige televisão. Eu falei: não, dirijo propagandas, publicidade e televisão. Então você vai coordenar a minha campanha. Eu falei: mas eu não tenho experiência. Minha experiência é do Tiesi. Minha experiência política no Tiesi era pregar cartaz em posse de madrugada. Ou seja, na questão de marketing, comunicação, nada. Ele falou: não, mas você vai. Aí ele foi eleito. Aí, alguns dias antes da eleição, um tempo antes da eleição, ele entrou no estúdio e falou: hoje é seu aniversário? Eu falei: você vai ser o secretário de Cultura no meu governo. Falei: agradeço muito, mas é impossível. Falei: por que é impossível? Porque não existe Secretaria de Cultura. Existe Coordenadoria de Cultura. E eu não quero mais prefeitura, realmente eu não queria. Isso em 1991, se eu não me engano. Aí ele falou: eu vou criar a Secretaria de Cultura para cumprir a promessa do meu presente hoje. Falei: tá bom, prefeito. Aí ele foi eleito, me nomeou coordenador de cultura, que era o que tinha. A primeira lei, a primeira coisa que ele mandou para a Câmara de Vereadores foi a criação da Secretaria de Cultura. Aí eu fui nomeado, fui o primeiro secretário de Cultura. Aí de lá para cá fiz os 3 mandatos dele, depois um tempo depois ele voltou e fez 2 mandatos consecutivos. Aí fiquei como secretário de Cultura os 2 governos do Tupã e agora o do ex-prefeito Nelson, que saí antes do final por divergências políticas com ele. Então, resumidamente, é isso, né? A minha história. E agora estou de mudança para Presidente Epitácio, aqui onde tem o pôr do sol mais bonito do Brasil eleito, né? Estamos mudando para cá. Hoje, nesse exato momento, estou no sítio, na cidade de Caiuá, ao lado de Epitácio, que é o sítio do meu sogro e da minha sogra. Mas, Fábio, fala um pouco sobre a ideia que deu origem ao Centro Cultural Matarazzo. Carlão, a ideia não é minha. Ainda no governo do Tiesi, uma professora já falecida chamada Jussara Whittaker, que foi até delegada de cultura do estado, quando tinha aquelas delegacias regionais. Mas no governo Tiesi, ela queria transformar num espaço cultural lá. Eram ruínas, né? Literalmente ruínas, num espaço de 11 mil metros quadrados, basicamente no centro da cidade. Aí compraram o local, não sei quantos milhões, não lembro na época. Aí o Ministério Público contra que não valia aquilo. Aí não existiu a compra. Então, aí continuou, as ruínas continuaram. Aí, quando o seu Agripino foi eleito pela segunda vez, né, conversando com ele, um dia eu passei ao lado do Matarazzo, falei: puta merda, a Jussara tinha razão, daqui dá um centro cultural. Aí fui falar para ele. E ficou aquela história: vai, não vai, né? Aí terminou que um dia ele falou assim: não vou fazer, é muito caro. Eu não vou comprar de novo algo que eu vou receber um processo. Eu falei: se eu negociar por um preço bem legal? Ele falou assim: vai, você é doido mesmo.
Aí entrei em negociação, o espaço daqui tinha entrado com pagamento de dívida da família Matarazzo para o INSS. Aí eu comecei a ter acesso ao pessoal do INSS. Aí um dia, um procurador do INSS estava imprudente, eu fui até ele falou assim, faz uma proposta. Aí eu falei assim, posso fazer uma proposta? Ele falou, pode. Aí eu oficializei uma proposta, o senhor Agripino assinou, o senhor Agripino falou, estou falando que você é doido? Você acha que alguém vai vender, mesmo sendo ruína, 11 mil metros quadrados no centro da cidade por R$198 mil? Você está louco. Isso é impossível, é inviável. Eu sou empresário, não tem como fazer isso. Falei, tudo bem, não tem, mas tem. Mas por que você pôs esse valor? Porque eu falei, porque é um valor que eu tenho, assim, que eu posso mexer no orçamento da Secretaria de Cultura e é possível, né, usando o próprio orçamento da Secretaria. Fui chamado de louco. Aí, exatamente 32 dias depois, eu recebi o gabinete, né, o prefeito me chamou lá correndo, cheguei lá, ele falou assim, olha o que eu recebi do INSS de Brasília. O quê? Falou que nós temos 48 horas para depositar o dinheiro, que o prédio passa a ser nosso. Aí ele depositou imediatamente e comprou. Aí começou, Carlão, aí começou a nascer. Não tinha projeto nenhum, não existia projeto. Aí pegamos um arquiteto, a Yara Valim, maravilhosa, e começamos a ficar o dia inteiro dentro do Matarazzo. Aqui vai ficar uma sala, aqui fica bom teatro, aqui fica não sei o quê, nas ruínas, né? Aquele belo teatro que você viu ali eram as tuias, eram buracos onde se guardava sementes de algodão, de coisa lá. Aí, quando foi feito, ele falou assim, abre a licitação, a empresa de São Paulo ganhou a licitação para fazer a reforma. Valor R$5.300.000 para fazer a obra. Ele aprovou. Aí, tudo bem, ele aprovou e começamos, né? Os trâmites legais. Só que, antes de assinar o contrato com essa empresa que ganhou lá de São Paulo, um belo dia, eu acordei com notícia de que ele ia derrubar todo aquele local e fazer uma praça. Aí eu fui lá e falei assim, que história é essa? Eu não desisti, nem vou assinar o contrato. Eu vou fazer uma praça lá. Aí eu entreguei imediatamente pedi minha demissão, exoneração, e fui para casa. Aí passou um dia, eu liguei na prefeitura, que não saiu a minha exoneração no jornal. Aí eu liguei para o secretário de administração da época e falei assim, olha, eu não vou trabalhar, eu estou exonerado, vocês têm que me exonerar. Não adianta, que depois vai dar problema. Como é que não estou exonerado e não estou indo trabalhar? Isso ocorreu durante 3 dias. No 4º dia, de manhã, telefonou para mim a secretária do prefeito, do Agripino. Falou, o senhor Agripino está dizendo para você vir aqui. Falei, não vou, ele não vai me convencer. Eu não vou. O senhor Agripino está... Aí ele tomou o telefone da pessoa e falou assim, que a gente é compadre, ele é padrinho da minha filha mais velha. Falou, ô compadre, vem aqui. É o seu amigo que está pedindo, não é o prefeito. Aí eu fui ao gabinete, cheguei lá, estavam todas as plantas do Matarazzo na mesa de reunião, um repórter do jornal Imparcial, uma jornalista da Band, o pessoal da comunicação da cultura tinha chamado. Quando eu entrei na sala, ele levantou da mesa, eu estava sentado, e falou assim, ô Fábio, explica aqui o teu projeto, eu não entendo nada dele. Explica aqui para a população, para a imprensa, como é que vai ficar. E saiu. Expliquei, depois fui à sala dele, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu criei a secretaria para você, e eu vou fazer o Centro Cultural por você. Então, a história de bastidores é isso. Aí nasceu o Centro Cultural Matarazzo. Desse homem maravilhoso. A gente já teve o professor Agripino de Oliveira Lima Filho. Presidente, se eu permitir, só um tempinho, só para a gente fazer aqui uma identificação de cada um. O Fábio, nós estamos aí só com o Getúlio Aio, que é lá de São Carlos, né? O nosso presidente Carlos Santos.
Vicente Camargo de São Paulo, a Dirce Semensato também de Sorocaba, o Fernando Lucro, lá de Sorocaba, a Ângela falando da Califórnia, não é isso, Ângela? E está aí também o Roberto Lage, falando, Roberto Lage de São Paulo, a Ilda Breda, conversado, e está tentando, amigo de Lima, esse é o Miltinho, não? Ele está tentando entrar com a gente aí, a Miltinho. O Miltinho é o outro. É. Reginaldo, fala para ele que é o outro botão para a gente poder ver a estupenda magnificência dele. Nós vamos pedir, aproveitar antes de falar a apresentação aí do Fernando Cavalieri, né? Falar do Eu estou Fernando. Eu tô vendo que o Roberto Lage está participando, tem uma história com ele, viu? Quem? Nem sei se ele lembra, mas eu tenho uma história com o Roberto Lage. Olha que legal. A Ana Maria Netes, que é esposa do Fernando, muito obrigado pela presença. Ô, Lage, faz uma gentileza, põe vertical para nós o seu aparelho e o Fábio vai falar alguma coisa para você aí, ô, Roberto. Eu queria saber se ele lembra quando... O Roberto Lage, queria saber se ele lembra quando ele veio no Festival de Prudente. Se ele lembrar, eu vou contar uma história. Se não lembrar, eu não vou contar. Conta logo, poxa. Lembra, Roberto, você está ouvindo a gente aí normal? Tá ouvindo? Tá tudo bem? Tá sem som, Roberto. Tô ouvindo. Ô, lindo, beleza? Bem-vindo. E lembro muito daquele Festival de Prudente. Deixa eu contar essa história, então. Eu vou contar essa história. A gente resolveu fazer um festival de teatro aqui em Prudente, né, que é o FETEP, era FETEP na época. E não tinha grana para nada também. Mais uma vez, não tinha grana para nada. Hoje tem uma grana. A Secretaria de Cultura, a gente conseguiu conquista de orçamento, legal. Ainda era coordenadoria de cultura do Tiese ainda. Eu era chefe de departamento de cultura. Aí um dia, eu conheci há algum tempo o Moisés Miatskovski, lá de Tatuí, que Deus o tenha. Um grande amigo querido. Aí, um dia eu liguei para o Roberto, mexi o celular, para o Roberto, não, para o Moisés. Falei, Moisés, a gente quer fazer um festival aqui de teatro, e eu queria um jurado bem legal. Né? Eu acho que um festival, ele começa a ter moral no ano seguinte, e eu pensava, está errado, né? Com a qualidade do júri, do corpo técnico do júri. Então, grandes espetáculos virão, né? Pega currículo o festival. Aí o Moisés falou assim, quem que você quer? Eu quero um grande nome. Aí o Moisés me deu o endereço da Lélia Abramo, ali na rua Vaiandava, né? Aí eu falei para o Tiese que eu queria ir lá, o Tiese falou assim, tá aqui a passagem, eu vou liberar o dinheiro de passagem de ida e volta, vai no dia à noite, chega lá de manhã, volta à noite, não tem hotel, não tem nada, é almoço e janta. Eu peguei o ônibus da Andorinha e fui para São Paulo. Cheguei 9, 10 horas da manhã na frente da casa da Lélia Abramo, a Lélia Abramo não estava. Eu fiquei o dia inteiro lá. No final da tarde, 6 horas, eu fui pela última vez, que o ônibus era 11 horas, eu tinha que pegar ainda um transporte até chegar à rodoviária em São Paulo. Aí falou, a dona Lélia está aí. Eu falei, opa, vou subir. Aí subi. Ela abriu, logo na entrada assim, ela abriu, tinha uma cristaleira, umas coisas de licor, enfim. Falei, pois não. Eu me identifiquei, eu falei, eu sou chefe, quero fazer um festival de teatro, entra, menino. Aí eu entrei. Ela falou, o que é que quer? Eu não, vim convidar a senhora para ser júri. E eu já vou, como eu tenho que pegar um ônibus, o dinheiro que eu tenho que pagar, eu só posso pagar para a senhora ir de ônibus, tem um hotel lá legal que eu consegui o patrocínio do melhor hotel da cidade, e o valor que eu tinha era um valor irrisório, era um valor tipo assim, vamos dizer assim, hoje, para ficar 10 dias em Prudente, não sei, não tenho a mínima ideia, mas era 2, 3 mil reais para ela. E ela olhou assim para mim e falou assim, é isso mesmo? Eu falei, mas essa não é notícia total, não. Ela falou, qual é a notícia total? Eu falei, com esse dinheiro eu quero levar 3. Aí ela falou assim, você está de brincadeira? Eu falei, não. Quem te deu o meu endereço? Eu falei, Moisés. Aí ela ligou para o Moisés, em Tatuí, e falou, Moisés, eu vou para Prudente, no tal de FETEP, que vai ter lá. E você é outro jurado, você vai. Tá certo? A Moisés falou, eu vou. Aí ligou o telefone, falei, tá faltando o terceiro. Pegou o telefone, ligou com um tal de Roberto Lage.
O que é que você tem em data tal, lá em data tal? Aí ele deve ter falado do outro lado, não tenho nada. Falou, então anota que você vai para Prudente, você foi esse de... E a Roberto, os três foram. Os três foram. Foi. E foi muito gostoso estar lá nesse festival. A Lélia dando um certo... o sinal está falhando para cacete, não sei se vocês estão me ouvindo aí, né? Mas foi uma ida muito legal, foi um festival bem gostoso de participar. E o período lá do festival ainda arrumei uma namoradinha lá na cidade. Foi muito divertido. Foi muito bom. Prazer estar aqui contigo hoje, nesse encontro virtual. Que bom, cara. Nossa, o Festival de Teatro Prudente te deve, cara. Uma dívida contigo eterna. Porque foi o nível de vocês sendo jurado que o festival se tornou, há 4 anos, 5 anos, o FINTEP foi eleito o melhor festival de teatro do Brasil, aquela edição. Nossa, cara, e isso, a culpa é sua, a culpa é da Lélia, é do Plínio Marcos. O Plínio veio um ano para dar oficina. Nossa, vocês são culpados disso, meu. Um maior prazer, né? A gente está aqui sempre para dar força para o teatro, né? Mas não acredito em culpa. Eu sou ateu, eu não acredito em culpa, eu estou fora da culpa. Então, eu assumo a responsabilidade com relação legal. a essa participação. Legal. Mas existe a dívida, tá? O Prudente te deve. A dívida é eterna, impagável. Isso é importante, tem que cobrar a dívida depois. Participação mais coisas. Me traz aquela morena de novo, que eu namorei lá, tá paga a dívida. Cara, você veio por amor ao teatro, cara, que eu lembro bem, sabe, era irrisória a grana. E assim, vim de ônibus ainda. Pô, meu, amor mesmo, só amor, né? Mas eu sempre fui um militante do teatro. Minha carreira inteira foi feita a favor do teatro, a favor da força do teatro numa sociedade. Então, tá tudo certo. Me diga uma coisa, Fábio. Aquele auditório que era usado como teatro, que tinha praticamente nos fundos, no porão do prédio da prefeitura, ainda existe aquele? Então, lá é o Teatro Municipal Procópio Ferreira. Inclusive, foi nesse teatro que o Roberto Lage participou do FITEP lá, né? Era lá. As leis foram ficando cada vez mais duras, e nessa eu concordo com ela, questão de segurança, né? de acessibilidade, de segurança, de escape de pessoas em caso de um incêndio, de um acidente, enfim. E o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, terminaram determinando o fechamento do teatro por não ter condição das pessoas saírem em caso de um incêndio, de acessibilidade, etc. É um local, 270 lugares, com portinha minúscula para sair, caso tivesse um acidente, caso tivesse algum problema. E foi no momento que eu estava como secretário de Cultura, só que a gente pegou e correu, adiantou bastante a construção do teatro do Centro Cultural Matarazzo, um teatro com 500 lugares, com o que existe mais moderno no Brasil hoje, em equipamentos, em tudo, né? É considerado uma das melhores acústicas de teatros do Brasil. Só no teatro, aquele valor que eu falei, de 5 milhões e tanto foi do Centro Cultural menos o teatro. Depois foi feita uma outra licitação, porque na primeira licitação só constavam as paredes. Para a questão técnica, que é acústica, luz, som, cadeiras, poltronas, foi investido mais 2 milhões e 300 mil na época. E
eu tive que atender o Ministério Público e fechou, e hoje o teatro é fechado. E houve um comentário agora do novo governo municipal na possibilidade de reabrir. Mas não tem como, porque é no subsolo, não tem como você abrir portas, porque qualquer lugar que você abre uma porta vai ter areia, né? Porque é um subsolo. O único lugar que tem, é o que existe. É inviável a reabertura dele. Acredito, né? Eu me apresentei nesse auditório teatro em 1967. Foi a primeira vez que eu fui a Prudente. E fui de trem para participar do 5º Festival Estadual de Teatro Amador. Mas era um auditório muito bom. Ele é muito aconchegante, ele é muito... basicamente, depois eu, por uma questão da vida, eu parei basicamente de teatro, né? Mas meus espetáculos, basicamente, todos eu montei teatro municipal, né? E por lá passaram grandes pessoas, né? Lá teve show da Elis Regina, inauguração Procópio Ferreira, os grandes Tarcísio Meira, os grandes nomes do teatro brasileiro e da música passaram por aquele teatro. Ele se não puder nunca mais receber público, algum arquiteto, alguma pessoa poderia encontrar um caminho de respeito ao teatro, a tudo, e transformar num, sei lá o quê, né? Num ambiente de quadros para, talvez, né? Sei lá, para o teatro, já que não pode receber público para um espetáculo. Mas pequenas quantidades de pessoas, não sei. Tem muita coisa boa lá dentro, muita energia boa. Ô, Fábio, muito inteligente foram vocês fazer com o Matarazzo, tendo em vista que deve ter dado casado a dívida do INSS, do Matarazzo com o INSS, deu certo, entrou no número, e por isso que vocês levaram esse patrimônio para a prefeitura. Parabéns, deu certinho, porque devia ser o número que eles estavam esperando de arrecadar. Trâmites. Então, foi muito legal isso aí. Deu certo, que bom que deu certo. Parabéns. Antes da pandemia, quando eu estava secretário, há 2 anos atrás, a média de pessoas passando pelo centro cultural, a média diária, né, somando todos os dias da semana dividindo por 7, é de 1.900 pessoas. Isso para o interior é algo fantástico. No único dia, a média é essa. Biblioteca, cinema, são 26, 27 salas de aula de música, né, uma escola de música com grandes professores, com muitos alunos. Os alunos são 500 alunos, a escola de música lá dentro, né, municipal. E mais o do Projeto Curi, com outro tanto de 600, 700 crianças lá dentro. Pergunta de curiosidade, é gratuito? Sim, sim. A escola de música, a Jupira, paga-se uma taxa, mas também é ofertado no bolso. Taxa simbólica, vá? Para dizer que não fala que não é de graça. E o Guri é 100% de graça. Mas o nível do que é oferecido na Jupira, na escola, né, municipal de arte Jupira Cunha Marcondes, o nível é altíssimo. É comparável ao Conservatório de Tatuí, às grandes... Eu ia perguntar, comparado com o Tatuí, que pé que tá? É igual? Legal, parabéns. Nós temos alunos que passaram por lá em grandes orquestras no mundo, né, e no Brasil também. Quando eu saí da prefeitura, estávamos com um processo em andamento de descentralização da Jupira. Além de ter as aulas no Centro Cultural Matarazzo, teríamos em mais 5 salas em 5 regiões da cidade. Região Norte, Sul, Leste e Oeste, mais os distritos. Mas foi um projeto muito ousado e que causou muita polêmica, enfim. Não vem ao caso. Lá é PPP ou não? Alô? Lá é participação PPP? Público-privado? Ou não. É 100% privado. O Centro Cultural Matarazzo, o Centro Cultural Matarazzo é 100% mantido pela prefeitura. 100%. Parabéns, puxa vida.
E só funcionários efetivos do Centro Cultural Matarazzo são 90 e poucos funcionários efetivos. E professores, bibliotecários, enfim, computadores 100% com internet grátis, cinema. O cinema não se cobra absolutamente nada. No teatro, sim, né? O artista ele loca, paga uma taxa para a prefeitura e cobra o valor dele. Agora, o cinema, todas as sessões são gratuitas. No cinema não pode ter filme pago. Não pode. E sempre primando por filmes que não são comerciais, vamos dizer assim. Tu mostra do cinema nacional, mostra do cinema francês, etc, etc, etc. Parabéns. Diga uma coisa, Fábio. Você foi secretário de Cultura de Prudente muitos anos, assim como eu fui em Santos. Reginaldo também teve a sua participação lá em Franca. E Getúlio também foi da Prefeitura de São Carlos. Como é que você analisa o que eu enxergo? Não sei se você enxerga igual. A queda no movimento cultural do Estado de São Paulo, principalmente no interior. Olha, eu analiso de dois campos. Vamos primeiro momento, tirar a pandemia. Não dizer que ela não existia, que ela existe, mas vamos colocar uma análise antes da pandemia, tá certo? É por aí mesmo. No final de 2019, isso, né? 2019, início de 2020. Existe uma queda muito grande na participação do governo do Estado e dos municípios. Você sabe, eu fui dirigente atuante, eu fiz parte de vários grupos dos dirigentes municipais de cultura do Estado, eu cheguei a ser vice-presidente do Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo, e a queda vem sendo vertiginosa. Eu acho que, para o interior, o último grande secretário foi o André Matarazzo, falando para o interior, com investimento muito alto no Guri. Foi o André Matarazzo que liberou os 2 milhões e pouco, 2 milhões e 300 mil do teatro, da questão técnica, foi dinheiro do Estado, foi o André Matarazzo que liberou do governo, da Secretaria de Estado da Cultura. E a Prefeitura colocou mais 100 e poucos mil, só como contrapartida. E de lá para cá é uma queda, tem sido uma queda muito grande de promessas. As leis não chegam aqui, as leis de incentivo, fechar a Delegacia Regional de Cultura, que mesmo em alguns momentos sendo um objeto inanimado, né, lá de enfeite, mas tivemos grandes delegados de cultura lá, a própria Jussara Ita, o Wilson Portela Rodrigues, que defendia a região de Prudente lá em São Paulo. Agora, aí a gente tem que colocar a pandemia. Fica difícil julgar se é possível fazer melhor ou não do que está sendo feito, né? Nessa loucura que está de queda de arrecadação de tudo. Então, eu prefiro, devido à pandemia, não fazer nenhum tipo de julgamento, porque eu penso sim, muitas vezes eu fico pensando, se eu estivesse ainda participando de governo, algumas ações poderiam ser feitas. Mas isso é uma questão minha pessoal, né? Mas eu não sei a pandemia, o peso que ela tem. O que eu posso dizer é que alguma coisa mais poderia estar sendo feita. Mas aqui parou tudo. Parou o governo do Estado na área de cultura, em Prudente parou tudo e é complicado. A única coisa que precisa ser entendida é que a maior indústria em geração de empregos no mundo é o turismo, né? Não existe uma indústria que gera mais empregos, diretos ou indiretos, que o turismo. Aqui em Prudente também eu fui secretário de Cultura e Turismo, quando os dois eram juntos. Então, me aprofundei muito nisso. E quase a totalidade dessa indústria vem da cultura, vem das artes, né? Quase a totalidade vem de quem produz cultura. Se você analisar aqui um espetáculo de teatro para chegar ao público, vamos colocar um monólogo, para chegar ao público aqui em Prudente,
É uma pessoa só lá no... Como vê a Fernanda Montenegro, né? Quando veio aqui por dentro com o monólogo dela, Dona Boi. Ela sozinha no palco. Ah, tá vendo? Um monte de gente aqui, não sei o quê, lá das quantas, para uma pessoa. As pessoas precisam entender que para Fernanda Montenegro estar sozinha no palco, ela tem uma camareira, ela tem quem dirigiu, ela tem que escrever o texto, quem fez o som, quem fez cenário, quem fez roupa. Ela tem o motorista de táxi para levar ela e pessoas ao teatro e voltar. Ela tem pessoas que limpam o teatro, faxineiros, tudo. Ela tem pessoas na área de finanças daquele teatro e dela também. Ela tem quem trabalha, o repórter na área de cultura, no jornal, que sobrevive graças à cultura. É uma produção gigantesca de pessoas trabalhando por causa daquele monólogo da Fernanda Montenegro. Então, as pessoas precisam entender que a cultura precisa ser visto... Vamos falar, vamos ser capitalistas, vamos sair da grandiosidade de ato como o Roberto Lage fez aqui no FETEP. Sejamos capitalistas, né? Tem uma música que fala, sejamos capitalistas. Gera emprego, gera trabalho, e não polui a natureza. Muito pelo contrário, defende a natureza. É uma indústria limpa, é uma indústria que enriquece as pessoas, que pode tirar crianças do crime, ou evitar que elas cheguem ao crime. É uma indústria que tira as pessoas da miséria, né? Nada substitui o intelectual. Ontem mesmo, eu sei que aqui não é um divã, mas ontem mesmo eu estava falando que, quando eu morava em Petrolina, nós mudamos para uma casa que o chão era de terra, as janelas e portas eram de papelão, né? E quando eu resolvi, em 1977, de carona, minha mãe pegou uma lata grande, fez uma farofa de galinha que ela matou e falou assim, está muito salgada para não apodrecer, é o que você vai comer durante os 2 próximos 3 dias. E colocou uma colher dentro, e eu vim para Prudente dessa forma. Né? Quando eu resolvi morar em São Paulo, teve um dia que eu fiquei 2 dias sem comer absolutamente nada, em 1981. Quem me tirou, quando a vida me mostrou a criminalidade, quando a vida quase que me impôs ir por crime, foi o teatro, foi a cultura, foram os livros. Eu li mais de 100 biografias. Né? Foi isso que falou que não. Foi isso que sou humilde ainda hoje? Sim. Através de dificuldades? Sim. Eu fiquei 20, quase 28 anos na prefeitura e saí sem um centavo. Né? Nunca me enriqueceu, nunca nada, absolutamente nada. Eu nunca usei nada da prefeitura em favor. Mas, por mais simples que seja, foi a cultura que me barrou para isso. Então, os governantes, o governador, o presidente, precisam entender isso. Essa história de quando tem crise, a primeira orçamento que é cortado, o seu da cultura, isso é um crime que se faz. Isso é um crime que se faz. Né? Quando se fala assim, é lazer, sim, é lazer, mas é geração de emprego. E, desculpa, eu estou falando demais. O Carlão, eu acho que se a classe artística começasse, principalmente nas redes sociais, mostrar isso para a sociedade de uma forma, como uma grande campanha publicitária, de quanto se gera trabalho. O Nego escreve um livro, Vicentino Gomes deve estar assistindo, ele escreveu 2 livros recentemente, lançou. Ele lançou o livro, ele escreveu sozinho, lançou. Mas está lá, no final do livro, está lá quem editou, quem revisou, aí tem a gráfica tem quem limpa a chapa, quem põe um papel, aí o papel, alguém fabricou esse papel. Isso precisa ser mostrado. Deixa eu te falar a maior indústria. Somos a maior indústria, o Carlão. Somos os maiores que mais gera emprego no mundo, é o turismo através da cultura. Quando o Gil era ministro, foi feito um levantamento em todos os municípios do país sobre a situação cultural do país. Um levantamento implicando em quantos cinemas existiam, quantas casas de espetáculo, música, enfim. É um trabalho maravilhoso. O Gil saiu, isso aí sumiu. E ali
era o ponto de partida, porque ali falava, inclusive, nessa indústria cultural, os milhões de emprego que ela gera, a renda que ela gera, inclusive para o próprio país, e sumiram com isso. Dessa época para cá, o que a gente vê é um garrote vil na cultura brasileira, né? Seja do governo federal, seja do estadual, seja dos municípios. Eu desafio alguém aqui a me falar o nome do atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Não existe mais, mudou, a secretaria não existe. O secretário é o Saleitão. O Saleitão, menininho de cultura. Copacabana, que foi ministro do seu Temer, não fez porra nenhuma lá e continua fazendo porra nenhuma em São Paulo. Então, exatamente, há um abandono geral. Enquanto isso, o que a gente vê é todo mundo calado. E os que gritam, que são os artistinhas da Rede Globo, gritam porque a mamata deles acabou, né? Eles mamavam bem no tempos passados aí, e a gente não via nada. Tinha gente que ganhava 5, 6 milhões de patrocínio aí da Lei Rouanet e cobrava 300 pau na entrada do teatro. Pô, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Eu me lembro quando era membro da Comissão Estadual de Teatro, que os espetáculos, para ficar no espetáculo de teatro, que eram patrocinados com aquela verba estadual, eles tinham que fazer preços populares e tinham que fazer apresentações em cidades do interior. Isso acabou. Isso aí foi tudo para o vinagre. E nós, calados. Este é o nosso grande problema, ficar calados diante disso que acontece. Enquanto alguns usurpam o dinheiro numa boa, as donas Xuxa da vida e outros, né? E sequer tem uns aí que fugiram do país até por não prestar contas do dinheiro que levaram da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet sempre foi mal utilizada. Ela não foi criada para isso, em que foi transformada. Ela era um instrumento para ajudar artistas e grupos do país todo, mas ficou concentrada em São Paulo e Rio, principalmente com os artistinhas de televisão, principalmente da Globo Lixo, né? Vai se fazer o quê? Errados? Como nós, calados. Né? Vamos ver até quando. O que eu tenho acesso, Carlão, que os poucos municípios, os poucos lugares que continuam alguma coisa na área de cultura, é devido aos sobreviventes, né, loucos que ainda lutam, mas as coisas estão acabando, tudo está muito, sei lá, falta entender a importância desse povo. Um dado importante, uma vez eu te passei isso no encontro do ICACESP, na época do prefeito do Tupã, no final do primeiro governo dele, eu estou falando isso há 8 anos atrás, 9 anos atrás, me referindo, né? Nós tínhamos um dado muito louco, que esse dado era o seguinte: os postos de saúde do município, ou seja, a saúde municipal, não estou falando do HR, que é do Estado, os postos municipais, unidades básicas de saúde, chegou a atender 600 pessoas por dia no máximo, 500 pessoas por dia no máximo. Em época que tinha algum problema de saúde, no frio, 700 pessoas no máximo. O Centro Cultural Matarazzo atendia quase 2.000 pessoas por dia. Então, isso é fantástico, sabe? Um governo proporcionar que a cultura, um único espaço cultural, esteja atendendo o dobro do que atende na área de saúde, não por ineficiência da área de saúde, mas porque não tem gente doente suficiente. Né? Não tinha, né? Não precisava mais do que isso. Eu estou falando de 8, 9 anos atrás. Mas, Fábio,
investindo em cultura, você diminui criminalidade, você melhora Com a saúde do certeza, município. isso. Tudo é uma coisa. Eu estou atravessando problemas de saúde hoje, né? E quando eu fico um dia escrevendo, editando alguma coisa, um filme, alguma coisa para o Vicentini, ou escrevendo, eu me sinto melhor, cara. É muito melhor. Eu saí de um câncer, onde lutei, onde basicamente morri, fiquei internado 21 dias, no UTI ao lado de pessoas mortas, e 6 meses de quimioterapia e 8 anos de tratamento que terminou no ano passado. Sem dúvida nenhuma. Foi o amor da minha família e dos meus amigos? Sim. Mas foi o trabalho incessante da minha mente focada na Secretaria de Cultura, produzindo. A mente jogava coisas boas para o organismo, para me ajudar nessa luta, que ganhei, graças a Deus. Com certeza. Bom, ninguém pergunta nada aí? Tá bom, gente. Eu estou ouvindo e estou pensando em umas coisas aqui, Carlos. Eu acho que vocês tinham que fazer um dossiê sobre o movimento cultural do Estado de São Paulo, que sempre foi um movimento cultural maravilhoso, e colocar os resultados de determinados centros culturais, como o Matarazzo, por exemplo, quantas pessoas frequentam por dia, sabe? A influência que a atividade cultural exerce na comunidade, fazer um dossiê de tudo isso, juntar uns 5, 6 representantes culturais e requerer um encontro com o presidente para jogar tudo isso na mesa. Eu tenho certeza que ele recebe. Ô, Ângela, no encontro de Cassete que teve em Guarujá, não sei quem daqui esteve lá, o Reginaldo esteve, acho que Dirce também, nós tiramos, a Hilda, nós tiramos um documento sobre isso, que foi enviado ao governo do Estado. E alguém lá deve ter limpado o rabo com ele. Desculpa, Carlos. Infelizmente, é mas, uma verdade. Eu lembro dessa história. Carlos, só lembrando, tem a carta de Sorocaba também. Tem, lógico que tem. Tem a de Sorocaba também. A gente está vivendo... Deixa eu falar uma coisa. A gente está vivendo outros tempos e esse governo ficou muito chocado com as atividades dentro da Lei Rouanet. Nós estamos manchados por esses canalhas que usaram a Lei Rouanet. Angela, eu vou falar uma coisa como um sapo de fora que não é do ramo de vocês, que não é no ramo do teatro, mas é um consumidor. Vamos falar como consumidor. Como o Roberto Lages falou da outra vez, na outra reunião, agora o Fábio falou. Veja, eu como consumidor, vou falar como consumidor, que adoro teatro, aprendi a gostar de teatro, aprendi a gostar de coisas boas. Eu adoraria ter uma peça de teatro maravilhosa no Coliseu, em Santos. Agora, no Matarazzo, eu não conhecia, o Fábio falou. Outras cidades, veja, eu tenho que ter o ânimo de sair de Sorocaba ou ficar em Sorocaba. Mas eu vou consumir hotel, vou consumir, como o Fábio falou, vou consumir um restaurante, vou consumir um monte de coisa na cidade para passar um final de semana maravilhoso com a minha esposa ou com a minha família para consumir isso. Veja, isso é turismo, isso é consumo, isso é cultura. Veja, eu passear e ver uma peça de teatro e ir para São Paulo, que eu estou a 40 minutos de lá, mas veja, uma peça de teatro que acaba às 11h30, meia-noite, 1h da manhã, eu vou ficar em São Paulo, vou consumir as coisas de São Paulo. Mas são argumentos que precisam ser mostrados. Então, eu não sou do ramo de vocês, eu como sapo de fora, eu posso dizer com o maior carinho, que fala assim, que o Fábio falou, que o Roberto Lages falou na outra reunião nossa, venha calhar. Veja, o incentivo falta muito para nós. Veja, eu lembro de uma vez que eu fui num casamento que era na catedral do lado do Coliseu. O pai falou assim para mim, falecido, falou, Fê, o Carlos Pinto quer reformar o Coliseu. Falei, puta, que lugar lindo, vai ser bonito de ver. E eu não tive a oportunidade no Coliseu depois da reforma. O pai foi com a mãe. Mas veja, são coisas bobas, são coisas pequenas, mas que movimentam a cidade,
movimenta a Exato. cultura, movimenta emprego, movimenta tantas coisas Claro. que hoje fazem falta. O Fábio falou hoje muito bem colocado, que a cultura salvou muita gente. E a cultura falta resgatar, porque é o seguinte, o povo que não tem cultura, que não tem inteligência, força para pensar, vai pensar no quê? Ele recebe e aquele burro de carga. Ah, tá bom. Não é isso que a gente quer. Não, vai vai dando no que Se eu está estiver errado, alguém me corrija, por favor. Grupos de funk, sabe? Essas coisas horrorosas, né? Que não tem, para isso não tem nada cultural. Hein, Carlos? Eu entendo o seguinte: o povo elege determinados governantes que a única cultura que eles conhecem é do capim, né? Então, do capim não, da grana, ó. Também, o capim. Tudo. O capim, deixa eu pegar um... Capim financeiro. Então, só um segundo. Então, o que é que acontece? Raramente você tem prefeitos, para a gente ficar na base da nacionalidade, que se interessam. Por exemplo, o caso do Sidney em Franca, fez um belo trabalho, né? Para citar um. Caso, por exemplo, em Santos, que tivemos 2 prefeitos que se interessaram e deixaram as coisas acontecer, ajudaram as coisas a acontecer, mas isso não tem mais. É raro, né? Então, é o seguinte, entender essa briga do governo federal com a Rede Globo, isso aí, isso é lixo, é merda. A Rede Globo não representa porra nenhuma na cultura brasileira. Pelo contrário, só se usurpa dela. Mas tem uma série de usurpadores, sabe, da condição de ator da Rede Globo, que estava dentro da Lei Rouanet. Então, a gente está marcado por essa gente, precisa mostrar que é diferente. Então, em vez deles ficarem nessa briga com a Rede Globo e torpedearem a Lei Rouanet, eles que ponham a Lei Rouanet para funcionar dentro daquilo para o qual foi criada e que foi totalmente desvirtuado, né? E que se obrigue destruir alguma coisa, aí no Estado a se mexerem para fazer alguma coisa. Porque não é ficar tomando sol no Copacabana Palace, que nem esse idiota que governa São Paulo, que vai resolver alguma situação, ficar lá se bronzeando. Bom, deixa para lá, não vou. Eu já fui suspenso. Apertado. Não quero. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Bronzeando pinto. Deixa eu fazer um parênteses aí, viu, Carlão? Se foram inteligentes o suficiente, se foram profissionais o suficiente para descobrir erros na Lei Rouanet, deveriam usar tal inteligência, tal capacidade, tal profissionalismo, ou para arrumar a Lei Rouanet, ou para criar algo similar. Simplesmente deletar, ao meu ver, não é um sinal de inteligência, de profissionalismo. É incapacidade, é maldade, é tentar justificar o que realmente quer fazer. Porque é um ato paralelo, mas de destruição à cultura. Você destruir algo que estava com erro, então tem que destruir tudo, porque você tem advogados criminosos, você tem médicos criminosos, você tem tudo em qualquer lugar, você tem artistas criminosos, você tem gente criminosa em qualquer lugar. Então tem que arrumar e não destruir. Concordo. Olha só, eu queria falar umas coisinhas aqui com relação a essa conversa aí toda. Primeiro, pegando agora pelo final aqui, pelo Fábio, a Lei Rouanet não chama mais Lei Rouanet porque o governo Bolsonaro, a Secretaria de Cultura, perdemos o Ministério, virou uma secretaria, alterou o nome da lei, que eu não vou me lembrar agora. Então, não é mais Lei Rouanet. Ela continua existindo. Porém, tinha um colegiado que escolhia os projetos a serem apoiados pela Lei Rouanet, né? Independente de outras questões. Nesse governo que está acontecendo, esse colegiado foi abolido e agora é um coronel que decide quais são os projetos que devem ser apoiados apoiados não, mas habilitados para recorrer à iniciativa privada para viabilizar a produção cultural. Isso aí já é uma censura, é um momento muito cruel. Mas, assim, a lei existe,
e a forma como ela está constituída do papel, ela é bastante interessante. Porém, quem gerencia isso e quem faz isso é que desvirtua completamente o objetivo dela, o final dela. Isso por um lado. Antes disso, quando o Carlos fala dos artistas do Globo, pessoas famosas via Globo que se utilizam da lei, aí também tem outro problema que é da iniciativa privada. Porque algumas vezes eu, correndo atrás da iniciativa privada para viabilizar um projeto meu, a primeira pergunta que eles me faziam é assim: quem é o famoso? Então, não era o texto, não era a montagem, não era o que eu estava propondo. Eles só queriam apoiar, abrindo mão de uma parcela a ser recebida pelo governo federal de imposto deles para investir na área cultural, se eu tivesse um famoso. Eu teve uma reunião, não vou dizer qual é a empresa, nada, que quando chegou nesse ponto, eu mandei o cara tomar no cu e sair da sala. Vou embora, porque meu pavio é curto, é meio parecido com o do Carlos. Meu pavio é muito curto. Então, eu acho que a gente tem uma questão aí, tem várias questões frente a isso. Assim, a lei está aí, mudou de nome, mas está aí, né? E foi. Mantendo ainda em relação ao governo federal, desculpa se eu estou falando muito, mas quando entrou Roberto Alvim como secretário de Cultura no Ministério ao qual ele ficou afiliado, eu tinha uma amiga que trabalhava na área de cultura federal. E ela me informou naquele momento, uma coisa que nunca foi divulgada, ela me informou naquele momento, falou assim: Laje, se prepara, porque saiu uma lista aqui dos nomes que o Alvim propôs de pessoas que não adianta querer se habilitar com nenhum recurso federal, que não vai poder. E eu fiquei muito privilegiado de estar nessa lista, porque essa lista contemplava Chico Buarque, contemplava Marieta Severo, contemplava uma série de nomes super significativos na cultura brasileira, né? E eles vetaram, não, vocês não podem. Quando o Alvim caiu, por causa daquela merda que ele fez daquele vídeo lá, daquela porra que ele fez, imitando Goebbels, essa lista também sumiu. Mas, nesse momento, dentro da Secretaria de Cultura no âmbito federal, nós estamos com mais ou menos 600, 700 projetos sem avaliação. Porque agora é uma pessoa que avalia e que decide quem vai e quem não vai. Então, é uma questão de governo mesmo, é uma questão de onde a gente está. Então, não temos que brigar com outra coisa, nós temos que demolir isso. No âmbito estadual, tem alguns projetos, como o PROAC, tem um PROAC que é uma grana direta do governo do Estado, e tem um outro PROAC que você vai buscar recurso na iniciativa privada via desconto do ICMS, né? O ano retrasado, eu montei um espetáculo que chamava Van Gogh por Gauguin. E eu montei e fiz aquela coisa que a gente fazia lá no começo, há muito tempo atrás, para conseguir viabilizar o projeto, porque eu não consegui levantar dinheiro na iniciativa privada, via lei de apoio, e eu levantei o empréstimo no banco e fiz a peça, porque eu falei, não vou para a cama, porque eu não vou dormir se eu fizer com isso. Fiz o projeto. Depois do projeto feito, eu fui contemplado pelo governo do Estado para fazer algumas cidades do interior do Estado com essa peça. Eram 3 ou 4 cidades, não me lembro exatamente nesse momento. Mas é o que o Fábio estava falando agora há pouco. Então, os caras me contrataram para fazer a apresentação algumas cidades numa distância significativa do meu ponto de origem, São Paulo, significativa, por 10 pau. E por 10 pau eu tinha que pagar transporte de cenografia, estadia do elenco, alimentação, e mesmo com uma equipe muito mais reduzida do que o Fábio se registrou, assim, levar contra-regra, levar operador de som, operador de luz, 2 atores, eu e um administrador, né?
quando terminava a peça, quando terminou essas viagens, o meu administrador apresentou as contas, ainda tirei do meu bolso R$1,50, porque não cobriu, entendeu? A grana não cobriu o que eu achava que era digno para todos os participantes de terem condições de trabalho, né? Então é isso, cara. Nós estamos numa situação muito difícil. Por outro lado, só para terminar, Carlão, por outro lado, tem uma outra questão, assim, as pessoas que estão ocupando os cargos executivos de uma política cultural e as pessoas que estão ocupando os cargos de comissão, como aquela que você participava, que eu participei da Comissão Estadual de Teatro de São Paulo, elas são muito despreparadas. Elas não têm fusão. São pessoas muito ególatras que estão ocupando cargos para ter uma projeção social. Não são militantes do fazer teatral, não são pessoas que conhecem como a gente o dia a dia do fazer teatral, né? Então, nós estamos muito desamparados. Eu estou muito preocupado no momento em que a gente está vivendo e com essas cabeças, entre aspas, pensantes que estão no comando não só do caráter executivo, mas também do caráter consultivo das comissões para habilitar alguém a ter recurso público. Desculpa, desabafei. Então, eu acho que É isso. se não dá para ser desse jeito, entendeu? Através do governo, eu gostaria de pedir a permissão para convidar um investidor a participar dos nossos encontros. E ouvir de tudo isso que vocês disseram hoje é muito importante. E se vocês me derem permissão, eu gostaria de convidar um investidor para participar dos nossos encontros. Eu acho muito bom. Eu fui no encontro passado porque eu fui convidado. Aí eu fiquei a fim de ser um participante mais dentro. Inclusive, eu vou mandar essa encontro de hoje com a sua fala, Laje, a fala do Carlos, a fala do Fábio, que tem observações muito importantes. Eu gostaria até, eu vou mandar a gravação desse encontro para ele assistir. E, se for possível, eu gostaria que ele participasse. Bom, chegamos no nosso tempo. Mais alguma coisa, Fábio? Quero agradecer. E como eu não gosto de... As pessoas que me sabem que eu gosto de ter posições bem definidas. Eu não posso deixar de... Como eu sei que algumas pessoas estão assistindo e vai ficar registrado, algumas pessoas de Prudente têm me questionado por Zap, por telefone ou pessoalmente a respeito da atual gestão municipal de cultura aqui em Presidente Prudente. Então, oficialmente, eu falo para essas pessoas e nunca divulguei isso. Oficialmente, a minha posição é: o atual secretário de Cultura, eu conheço, é um dos caras mais bem intencionados que Prudente tem. É um cara extremamente capacitado. E que pode vir a fazer um belíssimo trabalho, né? Só que é muito difícil. É difícil devido à pandemia, é difícil a Secretaria de Cultura estar numa fase de mais efetivos que há tantos anos levam aquela secretaria nas costas, estarem se aposentando um grande número. Recentemente, o Ministério Público cancelou 3, se eu não me engano, 3 cargos comissionados dos 4 ou 5 que tem. Então, um momento muito difícil na cultura de Prudente, além de tudo que ocorre do não apoio do Estado, do não apoio do governo federal, enfim. Então, eu acredito que é necessário, estou me referindo a Presidente Prudente, há um tempo, e com calma, né? E deixar para fazer todo e qualquer julgamento quando as coisas voltarem ao normal. Poderia ser sido feito algumas coisas, algumas questões de criatividade, sim, mas cada pessoa que está lá pensa diferente, isso tem que ser respeitado também. Então, quem assumiu lá
o prefeito eleito é oposição ao prefeito que eu trabalhei, ou seja, eu não tenho nenhuma participação na máquina, mas eu gostaria de deixar bem claro, para evitar que as pessoas achem que eu estou contra ou a favor. Eu só acho que o atual secretário é um cara digno, um cara um puta de um profissional, e um cara que pode vir a fazer um bom trabalho. Nesse momento ele merece respeito e merece que se tenha calma. Como muitas coisas nesse país, é necessário que se tenha calma. Minha gente. Só um comentário só com o Fábio. Não é do grupo de teatro, não tem. Mas eu gostei de você falar que começou na parte de cultura com o Virgílio Tiesi Júnior. Ele é da minha turma de engenharia, fomos companheiros de diretoria do centro acadêmico, ele foi presidente do centro acadêmico em seguida, e é um cara que eu considero bastante também. Só para... O Tiesi foi o cara que mais investiu em cultura num momento difícil. O Tiesi levou o governo para a periferia. Eu elenco o Tiesi como um dos 3 melhores prefeitos que Prudente já teve. Indiscutivelmente. Esse cara tirou o governo do gabinete. Legal. Que bom. Bom saber. Muito bem. Mais alguém aí? Getúlio Vargas, vamos fazer uma chamadinha aí, presidente. Getúlio Vargas, gostaria de falar alguma coisa? Fala um de cada vez. Getúlio Vargas, gostaria de falar alguma coisa? Está com o microfone fechado. Dirce. Abre o microfone, Getúlio. Dirce, alguma coisa, Dirce? Oi. Eu só gostaria de parabenizar o Fábio, ao Lages, que falaram aí, e os demais que participaram muito mais ativamente que eu. Mas é isso. Fala aí, Alio. Foi muito bom esse levantamento sobre a participação da cultura e que consegue... Puta merda, estou perdido. Não, tem que foi bastante interessante. Eu estou pensando nas coisas um pouco além disso, porque eu não consigo nem externar aqui. Mas valeu. Obrigado. A Hilda Breda, que é lá de São Bernardo. E aí, Hilda? Tudo que foi falado, e quando o Carlos comentou esse negócio do governo, por exemplo, municipal, nós tivemos uma fase áurea aqui em São Bernardo. O Vicentini, até você comentou do Vicentini Gomes, numa live que ele fez aberta, ele falou assim: a Ana Médici e eu da Breda, elas trabalharam na melhor Secretaria de Cultura, que nem era secretaria, era departamento do Brasil na época. E realmente era uma verdade, porque a gente tinha total liberdade para trabalhar e a departamento faturava uma grana violenta, independente da dotação da prefeitura, só com uma porcentagem que era cobrada de tanto espetáculo que a gente tinha, porque todos os espetáculos, tanto de música quanto de teatro, eles estreavam aqui em São Bernardo antes de ir para São Paulo. Então, foi uma fase muito... A gente trabalhava demais, a gente não parava. Porque a gente trabalhava com todas as áreas, era teatro, música, dança, artes plásticas, tudo, né? Mas o que era? Era vontade política, era vontade do prefeito e do diretor de cultura, que na época era o Antonino Assunção, que também fez parte de todo esse processo do teatro amador. Então, foi uma época muito boa, e se você, Fábio, conversar com a Vicentini, ele pode falar isso para você. Então, quando o Carlos falou isso, é uma verdade. E hoje, nós vemos como isso foi decaindo com os anos. Nós tínhamos 6 teatros em São Bernardo. Então, era uma maravilha. Hoje tem, mas está tudo caindo aos pedaços, né? Não tem manutenção. É uma pena. É isso aí. Muito bem. Ana Maria. Cadê o Fábio aí? Sumiu? Não, Fábio tá aí. Estou aqui. Vamos ouvir um pouquinho a voz da Ana Maria Médici, o Fernando Cavalieri.
Eu gostei muito de ouvir assim, maiores detalhes da sua história, Fábio, que eu desconhecia. O seu trabalho eu conhecia já de longa data, pelo que a gente já havia conversado. E gostaria de saber se agora, você indo para a Epitácio, você vai continuar nessa área, você tem projetos aí para estar trabalhando ainda na área cultural, em algum segmento aí, ou... Tão logo termine essa pandemia aí, né? Ou então tenhamos condições de trabalhar, eu devo voltar ao teatro. O último espetáculo que eu dirigi tem 6 anos, mais ou menos, estarei de volta, tem texto escolhido, tudo. Eu devo voltar a dirigir teatro. Continuo focado na área de cultura, mas também em gestão pública, né? Assessoria de gestão pública. Então, Epitácio deve ser a minha sede, mas eu devo continuar fazendo, já estou fazendo vou fazer algumas coisas em Prudente, né? Estamos negociando, e talvez até em algumas cidades do Mato Grosso. Cultura está no sangue, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, sucesso aí nos seus projetos aí, Epitácio, e a gente, é o que você falou, está no sangue, né? Então tem que seguir mesmo. Foi muito bom estar com vocês essa noite, com todos, inclusive com tudo que foi falado, e a gente só ficou aqui ouvindo coisas boas. Claro que são coisas que a gente, boas no sentido de serem colocadas, mas muita coisa tem que ser mudada, porque não dá mais para ficar desse jeito, a gente está sofrendo muito com isso, né? Muito bem. Mais alguém que gostaria de usar a palavra aí? Eu gostaria de falar uma coisinha só para me despedir, e também porque a minha bateria está acabando. E eu vou sair sua bateria ou a bateria do seu celular? A bateria do meu celular. A minha bateria está Mas eu adorei esse encontro de hoje, foi muito bom. Prazer, Fábio, reencontrar você aqui depois desses anos todos, desse momento que eu tive lá com o povo para fazer esse primeiro festival. Fico muito agradecido pelo que você diz da nossa participação, dessa comissão julgadora que chegou lá com poucas condições, mas foi uma delícia esse período lá. E concordo plenamente com o Carlos, dizendo que se nós não nos manifestarmos, se nós não fizermos uma presença mais efetiva, mais significativa, usando as mídias, como o Fábio estava falando, as mídias do momento, as mídias que são as fortalecidas nesse momento para tentar mudar o quadro e a gente ficar só reclamando. Não sei nem se vocês estão me ouvindo, porque a minha tela aqui já avisou que a bateria acabou. Mas, então, beijo para todos. Carlos, me chama para a próxima, estou aí. Tá bom. Presidente. Vamos encerrar, então? Muito obrigada, Fábio. Foi muito bom. Obrigado aí, Fábio. Valeu, Fábio. Um abraço para todos, uma boa noite. E até a próxima. Boa noite. Ângela, chama o teu investidor, Ângela. Ângela. Tchauzão. Ângela, chama o teu investidor. Não libera minha Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Um abraço, obrigado.